As mulheres acima dos 40 não enlouquecem por acaso. Existe um gatilho psicológico que transforma o marido em alvo do desprezo e coloca a família em risco. Você já sentiu quando nada do que faz é suficiente? Isso não é azar, é um padrão estudado pela psicologia. E quando o homem entende, ele deixa de ser refém e assume o controle. Poucos sabem disso, e os que sabem conquistam respeito raro. Assista até o final e descubra. Aos 40 anos, muitas mulheres entram em um território desconhecido da própria vida. Até então, elas costumavam se apoiar na juventude como a principal moeda de valor, tanto no mercado de relacionamentos quanto na forma como eram vistas socialmente. Mas, quando esse tempo começa a se esvair, surge uma crise silenciosa que mexe com tudo. O espelho já não devolve a mesma imagem que antes, as atenções masculinas diminuem. E a fertilidade, que sempre foi vista como um símbolo de poder feminino, começa a se apagar. É nesse momento que a insegurança aparece de forma brutal. E muitas vezes, elas não sabem lidar com isso. Essa crise de identidade não é apenas sobre rugas ou sobre corpo. É um confronto direto com a realidade de que o tempo é implacável e de que a juventude nunca mais volta. Para muitas, o medo não é apenas envelhecer, mas perder relevância, perder o papel de protagonista na própria história e, principalmente, perder a capacidade de ser desejada. É aqui que começam as comparações internas. Será que ainda tenho valor? Será que alguém me escolheria hoje da mesma forma que me escolheram no passado? Essas perguntas corroem por dentro, gerando uma angústia que não se resolve facilmente. E é justamente nessa angústia que nasce um movimento perigoso. Em vez de olhar para dentro, muitas mulheres buscam fora a validação que acreditam ter perdido. É o início de um ciclo em que nada parece suficiente. Elogios, curtidas, atenção momentânea. Tudo isso funciona como combustível temporário, mas nunca como solução real. Para os homens que convivem com isso, seja como maridos ou parceiros, é nesse ponto que a relação começa a mudar de rumo. Porque a mulher em crise não busca mais estabilidade, ela busca sentir que ainda pode ser notada. Essa busca incessante por validação é o que abre caminho para o próximo estágio da transformação. Quando a necessidade de provar o próprio valor se mistura com o impacto cultural do narcisismo moderno, criando uma bomba relógio emocional capaz de atingir diretamente o núcleo da família. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando essa busca por validação ganha força, ela se conecta com algo ainda mais perigoso, o narcisismo moderno. Vivemos em uma era em que a comparação não acontece mais apenas no círculo social restrito, mas diante de milhões de pessoas nas redes. A cada rolagem de tela, uma mulher de 40 anos vê jovens de 20 exibindo corpos perfeitos, viagens, conquistas e relacionamentos que parecem tirados de um conto de fadas. E, ao mesmo tempo, ela vê outras da mesma idade tentando desesperadamente provar que ainda são desejadas. Essa exposição constante não é neutra. Ela alimenta uma necessidade insaciável de competir, de se mostrar, de ser vista. O psicólogo Christopher Lasch já falava décadas atrás sobre a cultura do narcisismo, onde a validação externa se torna mais importante do que qualquer realização real. Hoje isso atinge em cheio as mulheres nessa faixa etária, que passam a enxergar o casamento e a família não mais como porto seguro, mas como peso que as impede de viver uma segunda juventude. Jean Twenge, pesquisadora sobre gerações, mostra em seus estudos como a busca por aprovação e autoimagem vem crescendo de forma alarmante, especialmente em um mundo que recompensa aparências acima de valores. Para o homem, esse é o momento em que a relação começa a se transformar
em um campo de tensão. A mulher não busca mais a aprovação dentro de casa. Não olha mais para o marido como o centro da vida emocional. O olhar dela está para fora, no público invisível das redes, no julgamento constante das comparações. Cada curtida funciona como uma dose de adrenalina, e cada ausência de atenção é interpretada como rejeição. Isso gera uma instabilidade que se reflete no dia a dia. Explosões de humor, distanciamento emocional e muitas vezes um desprezo silencioso pelo parceiro que continua sendo o mesmo, mas já não representa novidade nem excitação. Esse é o ponto em que muitos homens começam a sentir que perderam espaço dentro do próprio lar. Não porque tenham mudado, mas porque a régua de valor da parceira foi deslocada para fora. A lógica já não é mais sobre o que foi construído em anos de convivência, mas sobre o quanto ela ainda pode competir com mulheres mais jovens, com influenciadoras e até com as amigas solteiras. Essa mudança de eixo é devastadora para a família, e é dela que nasce o próximo estágio. A comparação constante, que destrói qualquer resquício de gratidão e abre caminho para o desprezo. Quando a régua de valor é colocada para fora, nasce um veneno ainda mais corrosivo: a comparação constante. A mulher acima dos 40 já não mede sua vida pelo que construiu, mas pelo que acredita estar perdendo em relação às outras. Ela olha para as amigas solteiras que exibem uma falsa liberdade, para colegas de trabalho que parecem mais jovens e para as imagens incessantes da mídia que empurram um padrão inalcançável. Essa comparação não é inocente. É como uma contagem regressiva em sua cabeça. Cada marca de expressão, cada atenção que não recebe do marido, cada gesto de indiferença vira combustível para a ideia de que precisa buscar algo fora. Para nós, homens, é nesse ponto que a relação começa a ficar perigosa. Não porque a mulher muda de repente, mas porque a forma como ela nos enxerga muda. Já não somos mais parceiros de vida, mas o espelho constante daquilo que ela gostaria de negar, o tempo que passa. Por isso, muitos homens relatam uma frieza crescente, uma irritação desproporcional e até provocações sem motivo. É como se a companheira buscasse validar por contraste que ainda poderia ter algo melhor. Essa dinâmica, que começa silenciosa, evolui para um jogo destrutivo de humilhações veladas e falta de reconhecimento. É nesse momento que surgem os primeiros sinais de infidelidade emocional. Muitas mulheres, presas na ilusão da comparação, começam a flertar com a atenção externa, como forma de anestesiar a própria insegurança. Não se trata apenas de traição física. Muitas vezes, basta uma conversa online, um colega de trabalho que elogia, um desconhecido que dá atenção. Cada gesto externo vale mais do que anos de dedicação do marido. Para o homem que não percebe isso a tempo, a queda pode ser devastadora. De companheiro de confiança, ele se torna o obstáculo a ser ignorado ou trocado. Essa espiral de comparações mina a base do relacionamento e abre a porta para o próximo estágio, ainda mais destrutivo: o desprezo. E como mostram os estudos do psicólogo John Gottman, não existe veneno mais certeiro para acabar com um casamento do que o desprezo. É exatamente para esse ponto que a crise da mulher acima dos 40 está caminhando. Quando a comparação vira rotina, o próximo passo é inevitável: o desprezo. Esse é o momento em que a mulher já não vê o parceiro como alguém digno de admiração ou respeito, mas como um símbolo do que ela acredita estar perdendo. Pequenos gestos de impaciência, olhares de desdém e comentários ácidos começam a se infiltrar no dia a dia. Para o homem, é como se o lar, antes espaço de descanso e cumplicidade, se transformasse em um campo minado, onde qualquer palavra pode virar motivo de crítica. John Gottman, um dos maiores estudiosos de relacionamentos, afirma que o desprezo é o principal preditor de divórcio, e aqui está a chave. Não é o conflito que destrói primeiro, mas a perda do respeito. Esse desprezo pode se manifestar de maneiras sutis ou escancaradas. Muitas vezes, a mulher começa a tratar o marido como um peso, alguém que não entende o novo momento dela, alguém antiquado que só atrapalha.
Outras vezes, a depreciação é explícita. Críticas constantes à aparência do homem, às escolhas profissionais, à forma como ele vive. É como se a relação se invertesse. Aquele que dedicou anos de esforço para construir a base familiar se torna, aos olhos dela, irrelevante. Para o homem, essa experiência é profundamente humilhante, porque nada do que ele faz parece suficiente. E é justamente nesse ponto que a crise se aprofunda. O desprezo abre a porta para o distanciamento emocional e físico. O toque diminui, o diálogo desaparece e a intimidade se quebra de maneira quase irreparável. A mulher, alimentada pela ideia de que precisa de uma segunda juventude, passa a enxergar o marido como um freio, enquanto ele, perdido nesse processo, muitas vezes não entende de onde veio essa mudança tão drástica. A verdade é que ela já não procura no homem o parceiro de vida, mas um culpado para a própria insatisfação. Essa virada é perigosa porque destrói a base de qualquer família, o respeito mútuo. E sem respeito, o que vem depois é ainda mais explosivo. É nesse vácuo que nasce a busca desesperada por novidade, pela sensação de que a vida ainda pode oferecer algo intenso e inédito. É exatamente aí que surge o mito da segunda juventude, onde muitas mulheres colocam tudo em risco em nome de uma ilusão. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 40. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Depois do desprezo, o próximo passo é a fuga. É nesse ponto que muitas mulheres acima dos 40 se lançam naquilo que acreditam ser a sua segunda juventude. Essa fase costuma vir embalada por um discurso sedutor. Eu mereço viver. Eu não vou desperdiçar meus melhores anos. A vida é curta demais para não aproveitar. Frases que, na prática, funcionam como justificativas para atitudes que colocam em risco tudo o que foi construído ao longo de décadas. A ilusão é de que ainda é possível viver como aos 20, como se o tempo pudesse ser enganado pela maquiagem, pelos filtros ou pelas aventuras passageiras. O problema é que essa busca por novidade raramente tem limites. Muitas se envolvem em relações extraconjugais, não porque estejam apaixonadas, mas porque desejam sentir que ainda têm poder de atração. Outras mergulham em gastos impulsivos, viagens repentinas, mudanças radicais de estilo de vida que deixam marcas financeiras e emocionais profundas. É uma corrida contra o tempo, mas quanto mais correm, mais a realidade cobra seu preço. O vazio que tentam preencher não desaparece, apenas aumenta. Para nós, homens, esse é o ponto em que a destruição se torna visível. A mulher que antes tinha como prioridade a família passa a agir como se ela fosse descartável. O marido é colocado em segundo plano. Os filhos muitas vezes são usados como desculpa ou simplesmente ignorados, e todo o foco é voltado para experiências que tragam emoção imediata. A estabilidade, construída com esforço, começa a ruir como se fosse irrelevante. É um processo doloroso, porque o homem que muitas vezes sustentou a base da relação se vê sendo desvalorizado enquanto ela busca algo que nunca será suficiente. Essa segunda juventude é, na verdade, uma armadilha. Em vez de trazer liberdade, gera caos. Em vez de trazer felicidade, gera arrependimento. Só que quando muitas percebem isso, já é tarde demais. O lar foi destruído, os vínculos foram rompidos e o que sobra é um vazio difícil de recompor. Esse caminho, impulsionado pelo mito da novidade, é o que abre a porta para a última camada do problema. A influência cultural e ideológica que legitima esse comportamento, dando a ele um ar de libertação, quando na realidade não passa de autossabotagem. O que torna tudo ainda mais destrutivo é que esse comportamento não acontece no vazio. Ele é alimentado por uma cultura que incentiva a ruptura em nome de uma suposta libertação. Muitos discursos atuais, embalados pelo feminismo mal interpretado, vendem a ideia de que abandonar a família aos 40 é um ato de coragem, de autoconhecimento, quase uma redenção.
A mulher é estimulada a acreditar que recomeçar significa se livrar das amarras e que o marido, os filhos e a vida construída até então são símbolos de prisão. Esse tipo de narrativa é poderoso porque fala diretamente com as inseguranças dessa fase, a perda da juventude, a busca por relevância e a sensação de que o tempo está acabando. Mas a verdade é outra. A maioria dessas escolhas não se traduz em liberdade, e sim em solidão. A mulher que rompe tudo em nome de uma segunda vida muitas vezes descobre que o mundo não é tão receptivo quanto parecia. O mercado de relacionamentos não trata da mesma forma uma mulher de 40 e poucos anos e uma de 20. O brilho inicial pode até atrair, mas a longo prazo a realidade se impõe com frieza. Essa é a parte que dificilmente aparece nas redes sociais, mas que inúmeros homens já presenciaram. A queda depois da ilusão. Para o homem, compreender esse cenário é vital. Não se trata de culpar toda mulher que chega aos 40, mas de reconhecer que existe um padrão social e psicológico em movimento, um padrão que pode destruir famílias inteiras se não for identificado a tempo. Quando a validação externa, o narcisismo e o desprezo se unem à legitimação cultural, a consequência é quase sempre a mesma: caos. Por isso, o homem precisa estar atento, firme e consciente do papel que desempenha. Porque, no fim, quem mantém a sanidade em meio ao colapso é aquele que não se deixa arrastar pela crise do outro. É nesse ponto que a narrativa se fecha. A mulher pode acreditar que está conquistando liberdade, mas o homem que enxerga além percebe que o verdadeiro poder está em manter sua dignidade, não ceder ao jogo do desespero e se proteger das ilusões que a cultura vende. Esse é o recado final. Enquanto muitas se perdem, cabe a você, homem, não se perder junto. E é assim que esse ciclo se forma e destrói tantas famílias. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Faça parte dessa comunidade de homens que não se deixam enganar. E, se quiser ir além, torne-se membro e tenha seu nome exibido nos finais dos vídeos como parte dessa missão que nos une.